Oi, CBMed, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai começar o módulo 6 da apostila 2. Se você ainda não pegou a apostila impressa, pesquisa lá no site no site do SEIB que tem a versão digital para você não ficar sem acompanhar. Nós vamos começar agora o nosso curso de trigonometria dos números reais. Importantíssimo, assunto dificílimo para muita gente, mas um assunto muito recorrente em qualquer vestibular. Acompanha comigo aqui algumas informações iniciais. Primeiro a gente vai ter umas ideias de geometria para ficar claro, bem treinado todo mundo. Aí depois a gente passa para a trigonometria propriamente dita, beleza? Vou pedir paciência para você porque eu estou treinando uma ferramenta nova aqui que acho que fica melhor do que ficar copiando aí, filmando a minha mão, copiando a mesa. Acompanha comigo, ó. Para a gente poder falar sobre trigonometria, primeiro a gente precisa de se lembrar de alguns detalhes do triângulo retângulo. Acompanha aqui comigo, ó. Alguns elementos importantes do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto. Por consequência disso, quando a gente for medir os outros dois ângulos, esse, por exemplo, que eu vou chamar de alfa e esse aqui que eu vou chamar de beta, necessariamente você vai se lembrar que a soma dos três, alfa mais beta mais gama, alfa mais beta mais gama, alfa mais beta mais 90, pessoal, tem que dar 180 graus. Para isso acontecer, necessariamente a soma dos dois ângulos agudos do triângulo retângulo vai ter que dar 90 graus. Agora, vamos ver se você se lembra. Como é que a gente chama esses ângulos que somados dão 90? Complementares. Muito bem. Os ângulos agudos de qualquer triângulo retângulo sempre são complementares. Isso vai gerar um resultado muito importante para a gente lá na frente. Tá bom? Agora, quanto aos lados, o maior deles a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa. E os menores a gente chama de catetos. Então aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. A relação que existe entre os lados de um triângulo equilátero é uma famosa, de um triângulo retângulo, é uma famosa que você deve conhecer como Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz assim, ó, pegue a hipotenusa, eleve ao quadrado. Pegue cada cateto e eleve ao quadrado também. Se o triângulo é retângulo, então, quando você leva a hipotenusa ao quadrado, ela vai dar certinho a soma dos quadrados dos catetos. E vice-versa. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, o quadrado do maior lado, é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos, dos outros dois. E detalhe, galera, esse teorema é recíproco. Isso quer dizer o que, professor? Isso quer dizer que se o triângulo é retângulo, então vale essa fórmula. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos dois catetos. E se num triângulo o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, necessariamente é porque ele é um triângulo retângulo também. Agora, existem duas consequências importantes do Teorema de Pitágoras em duas figuras especiais para nós. Vamos ver como é que a gente faz para usar o Teorema de Pitágoras nessas duas figuras aqui, o quadrado e o triângulo equilátero. Vamos começar analisando o quadrado aqui juntos, ó. O quadrado é aquele quadrilátero que tem os quatro lados iguais, vou chamá-los todos de L, e os quatro ângulos internos também valendo 90. Para a gente poder usar o Teorema de Pitágoras aqui, a gente tem que achar um triângulo retângulo para poder usar aqui a hipotenusa e os catetos. Não é difícil achar se você vier aqui e traçar a diagonal desse quadrado. Aí, a diagonal do quadrado. Nesse triângulo aqui, ó, nesse triangulinho aqui, a gente pode usar o Teorema de Pitágoras. Vai ficar, como diria a grande Sharon, uma cantora baiana que ficou muito famosa uns anos atrás com aquela música de carnaval. Teorema de Pitágoras. Cada um no seu quadrado começa pelo maior lado, que é a hipotenusa. A hipotenusa aqui é d, então fica d quadrado igual a l ao quadrado mais l quadrado. Então, d quadrado vão ser 2l quadrados, um aqui com l e 2 de lá, né? Então, d vai ser a raiz quadrada de 2l ao quadrado. Mas a raiz quadrada de 2l ao quadrado tem o suficiente apenas para o l sair dela.
Sai o L, pagou o expoente, raiz de 2. Muito bem, o que a gente acabou de descobrir foi que em qualquer quadrado, se o lado for L, a diagonal será L raiz de 2. Agora, repara nesse triângulo que a gente acabou de formar aí, quando a gente cortou o quadrado no meio. Aqui a gente ficou com lado com a raiz de 2. Aqui a gente ficou com o lado L e aqui com o lado L também. Aqui tinha um ângulo de 90. Ao dividir o quadrado no meio, aqui apareceu um ângulo de 45 e aqui apareceu outro de 45, porque os ângulos aqui são iguais, ó. Repara, então, se aqui fosse 20, então aqui também seria 20. E aquela outra parte ali seria, 20 raiz de 2. Se aqui fosse 200, então aqui seria 200 e aqui seria 200 raiz de 2. Se aqui fosse 1.200, então aqui seria 1.200 e aqui seria 1.200 raiz de 2. Isso aqui, galera, é um atalho gigantesco quando a gente está resolvendo problemas. Esse tipo de atalho, esse atalho aqui, a gente chama de meio quadrado. Repara, um triângulo é meio quadrado quando ele tiver essas características que você notou nesse triângulozinho azul ali embaixo, ó. Ele vai ser um triângulo retângulo com dois lados iguais, ou seja, um triângulo retângulo e isósceles. Por ser isósceles, esses dois ângulos obrigatoriamente são iguais também, iguais a 45. E a medida do maior lado, você vai completar direto de cabeça, porque você vai lembrar que isso daqui é meio quadrado, esse maior lado é a diagonal vale lado raiz de 2. Então, toda vez que você enxergar um triângulo nesse estilo, lá 45, 45, 90, ele é sempre meio quadrado, e o maior lado sempre vai ser o menor acompanhado da raiz de 2. Pessoal, identificar meio quadrado é uma ferramenta muito prática que vai te ajudar a resolver muitos exercícios. Por isso eu fiz aqui ó, um teste rápido, que é treino isso daqui, galera. Muita gente talvez esteja preocupado. Ah, professor, isso é uma decoreba? É uma decoreba sim, mas é para ser prático. Olha só, esses aqui. Aqui a gente tem um quadrado de lado 5, então todos os outros lados são 5 também. Esse traço destacado de azul é a diagonal do quadrado, lado raiz de 2. Aqui nesse quadradinho vermelho, a diagonal é 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 é a diagonal. A diagonal é lado raiz de 2, não é verdade? Então, o lado desse quadrado vale 3. Beleza? Agora dá uma olhada nesse outro triângulo aqui. Vou até dar uma ampliadinha nele, ó. Esse triângulo tem um ângulo aqui dentro de 45 graus. O outro ângulo aqui é 45 graus também, para completar os 180. Parou. Isso daqui é um triângulo 45, 45, 90. É um triângulo retângulo e isósceles. Então ali vale 7, aqui também. E se ele é um triângulo isósceles e retângulo, é porque ele é metade de um quadrado. Sendo metade de um quadrado, o valor desconhecido aqui corresponde à diagonal, que é nada mais, nada menos do que lado raiz de 2. Ok? Agora, dá uma olhada nesse aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulo retângulo indicado que aqui vale 6, aqui também. Que são marcações iguais, indicam lados iguais. Então ali vale 6, aqui também. Então isso daqui é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles e retângulo, esses outros dois ângulos têm que ter a mesma medida. Fica 45 para cá, 45 para lá, certo? Ora, mas se esse triângulo é retângulo isósceles, é porque ele é metade de um quadrado, o lado maior corresponde à medida do lado com a raiz de 2, como se fosse a diagonal desse quadrado. Por último, veja só esse daqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho ali, num cateto eu tenho 8, no outro cateto eu tenho 8 raiz de 2. Desculpa, num cateto eu tenho 8, na hipotenusa eu tenho 8 raiz de 2. Mas, gente, essa hipotenusa é o lado aqui de baixo com a raiz de 2, não tem jeito. Isso daqui, de novo, é um triângulo, retângulo é meio quadrado.
Esse aqui, necessariamente, como esse atravessado aí vale o lado com a raiz de 2, ele é meio quadrado também. Então, aqui vale 8, aqui também. Aqui vale 45 e aqui também vale 45 graus. Olha que prático. Enxergar meio quadrado é treino. Um pouquinho de treino na tarefa você vai ver alguns, você vai enxergar rapidinho. Agora, outra aplicação importante acontece quando a gente procura um triângulo retângulo dentro dos triângulos equiláteros. No triângulo equilátero, é bom você se lembrar que ele tem os 3 lados iguais, todos de mesma medida, e todos os ângulos internos também valendo 60 graus, 60 graus e 60 graus lá em cima também. Para eu poder usar o Pitágoras, eu vou ter que vir aqui e desenhar, achar um ângulo reto aqui. Para isso, eu vou desenhar a altura desse triângulo. Ó. Ao desenhar a altura lá embaixo divide a base ao meio. Então, eu vou ficar com metade do L para cá, metade do L para lá. Ao dividir ao meio, apareceu aqui 90 graus para cá, 90 graus para lá. Certo? E o ângulo aqui em cima também foi picado ao meio, 30 para lá, 30 para cá. Então, com esses triângulos retângulos que apareceram, especificamente aqui o da direita, por exemplo, a gente pode lindamente usar um Pitágoras, teorema de Pitágoras, para calcular a altura desconhecida aqui desse triângulo, certo? Essa altura aqui que eu vou destacar em vermelho, ó. Muito bem, usando Pitágoras, cada um no seu quadrado começa pelo maior lá, que é o L. Vai para o H e aqui ainda tem metadinha do L lá embaixo. Então, a gente fica com L quadrado igual a H quadrado mais L quadrado dividido por 4. Jogou para lá, fica L quadrado menos L quadrado sobre 4 é igual a H quadrado. Fazendo MMC, vou deixar para você conferir a conta ali. Vai dar 3L quadrado sobre 4 é igual a H quadrado. Então, o H vai ser a raiz quadrada disso tudo. Os únicos capazes de saírem da raiz aí são o L, o 3 não tem raiz inteira, fica preso, e a raiz de 4, que vale 2. Ou seja, essa altura aqui, na verdade, é L raiz de 3 dividido por 2. Agora, repara o seguinte, galera. Ó, aqui a gente tem L dividido por 2. Aqui também. É o mesmo cara. Só que aqui embaixo ele está sozinho e ali em pezinho ele está com a raiz de 3 acompanhando. Muito bem. Sempre que a gente vir um triângulo como esse, olha os ângulos, é uma sequência famosa, hein? 30, 60, 90, você sempre tem metade de um triângulo equilátero. O maior lado é o L, ladão, o menorzinho é metadinha e o outro é a mesma metadinha, só que é acompanhado da raiz de 3. Vou até anotar aqui junto com você, ó. Toda vez que você olhar um triângulo, para esse triângulo ser meio triângulo equilátero, você vai ter que observar o seguinte. Vai aparecer um ângulo de 90, aqui um ângulo de 60, aqui um ângulo de 30. Sempre que aparecer o famoso triângulo 30, 60, 90, você vai falar no famoso meio triângulo equilátero. Ó. Aqui é a medida do ladão, L. Aqui na frente do 30 é o ladinho, que é a metadinha. E o terceiro lado desse triângulo, que vem a ser meio triângulo equilátero, é a altura do triângulo equilátero, dada por metadinha com a raiz de 3. Certo? Então, ó, para a gente enxergar meio triângulo equilátero, é importantíssimo que você veja algum aspecto desse. 30, 60, 90, ladão, ladinho e a metadinha com a raiz de 3, assim por diante. Mais uma vez, é questão de treino. E eu já trouxe aqui tudo pronto para a gente treinar junto. Vem comigo, ó. Aqui nós temos um triângulo equilátero e eu quero descobrir a altura. Sem drama, pessoal. Dividiu, desceu a altura, dividiu a base no meio. O lado era 12, então ficou 6 para lá, 6 para cá. Aqui tinha um ângulo de 60, aqui tinha um ângulo de 30. Opa! Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Esse pedacinho de cá é metadinha, ó. Vem metade do triângulo equilátero, né? O ladão é 12, o menorzinho é 6,
o outro é a metadinha 6 com raiz de 3. Pronto. Sem usar Pitágoras, sem usar seno e cosseno, sem nada. Vapt-vupt. Ladão, ladinho e o ladinho com a raiz de 3. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, esse pedacinho vale 7, aquele ângulo vale 30, para encaixar o 180 aqui vale 60. Opa! É o famoso 30, 60, 90, é meio triângulo equilátero. Desdobra ele em cima do 30 que você vai enxergar, ó. Aqui vale 7, 7 é a metadinha, então o lado todo vai valer 14, o ladão é 14, o ladinho é 7 e o terceiro é 7 raiz de 3. Lembrando que a metadinha sempre está na frente do 30, beleza? Olha lá, ó. Ladão, metadinha, metadinha com a raiz de 3. Vamos nesse aqui de baixo agora, ó. Aqui eu tenho de novo um triângulo, um retângulo com 60 graus. Aqui não precisa nem de fazer conta. Encaixa 30 graus para fechar o 180. Opa! Desdobra outro 30 aqui, você vai ver que esse triângulo é meio triângulo equilátero. Esse 20 é o lado grande do triângulo equilátero. Então, aqui a gente fica com, na frente do 30, com a metadinha lá. Então, a gente tem aqui o ladão, que é 20. A metadinha, que é 10, para completar lá, meio triângulo equilátero. O terceiro lado é a metadinha com a raiz de 3. Por último, dá uma olhada nesse triângulo. Ali vale 30, ali vale 15. Tem um monte de conta que dá para a gente fazer aqui, automático, sem precisar de dar muito trabalho. Olha só. Aqui eu estou vendo que o maior lado desse triângulo, a hipotenusa, vale 30. E eu estou vendo que o menor lado vale 15. É metadinha. Opa! Ladão, ladinho. Aqui vai encaixar ladinho, raiz de 3. O ladão, a metadinha e a metadinha com a raiz de 3. Obrigatoriamente, isso daqui era metade de um triângulo equilátero. Ó. Quem enxerga o menor lado é 30 graus, o outro ângulo que está escondido aqui é os 60 graus. Ok? Gente, tem muito exercício aqui que você não vai precisar de quebrar cabeça com seno e cosseno. É só você, nesse módulo, que é só você aprender a enxergar o meio triângulo equilátero e o meio quadrado. Beleza? Agora, vamos falar de para a gente poder falar desse famoso seno e cosseno, deixa eu ainda lembrar mais um detalhe com você. Olha só. Você deve se lembrar que quando a gente fala de semelhança de triângulos, a gente está falando de dois triângulos que mantêm o mesmo formato, mas têm dimensões diferentes. São ampliações ou reduções um do outro. Um dos critérios básicos para dois triângulos serem semelhantes é que eles apresentem dois ângulos internos iguais. Mas se a gente pensar em dois triângulos retângulos, pelo menos um desses ângulos eles sempre têm iguais. Então, repara nesses dois aqui, por exemplo. Ó. Esses dois triângulos são triângulos retângulos. Por acaso, esse triângulo menor tem a mesma pontinha do grandão. Ó. Certo? Ora, se eles têm a mesma pontinha, se o ângulo aqui no canto é o mesmo para os dois, é porque eles são semelhantes, uma vez que eles têm dois ângulos iguais, o de 90 e aquele alfa. Mas não precisa ser menor, podia ser, por exemplo, um triângulo maior, como eu trouxe escondido aqui. Ó. Posso trazer um triângulo maior, desde que ele seja um triângulo retângulo e que ele tenha o mesmo angulinho alfa lá na ponta, necessariamente ele vai ser uma ampliação, uma redução dos outros dois. Afinal, eles sempre vão ter esses dois ângulos iguais. Ok? Ô, turma, o que eu quero te lembrar com isso? Quero te mostrar com isso? O que eu queria te mostrar com isso é o seguinte. Dois triângulos são semelhantes quando têm dois ângulos iguais. Nos triângulos retângulos, um ângulo de 90 eles já têm. Então, se dois triângulos retângulos tiverem um terceiro ângulo em comum, obrigatoriamente eles serão semelhantes. Agora, dois triângulos quando são semelhantes, a razão entre os lados homólogos, os lados correspondentes, sempre vão dar o mesmo valor. É daí que a gente vai tirar as regrinhas que a gente vai ver, que a gente sempre vê, né? Do seno, cosseno e tangente. Então, olha só, conclusão importante. Se dois triângulos são retângulos e possuem um ângulo agudo em comum, obrigatoriamente são semelhantes. Isso significa que as razões entre os lados correspondentes
são sempre iguais. Por isso que você ouve falar aí, né? Razões trigonométricas, porque essas razões trigonométricas nada mais são do que a semelhança aplicada nesses valores correspondentes, são valores meio que tabelados, beleza? As três razões trigonométricas são as famosas, ó. Primeiro, as razões trigonométricas vão depender do ângulo de vista. Então, toda vez que a gente tiver um triângulo, a gente vai ter que reparar um triângulo retângulo, nós vamos ter que marcar nele o nosso ponto de vista. Se eu estou olhando desse angulinho alfa aqui ou se eu estou olhando desse angulinho beta aqui em cima. Isso vai ser importante. Nesse triângulo dessa vez, eu vou chamar o maior lado de A, o terceiro aqui de B e o outro de C. Muito bem. Esse triângulo aqui, que tem esse ângulo alfa e esse ângulo beta, vai ser semelhante a qualquer outro triângulo que tiver o mesmo alfa e o mesmo beta com 90 ali do lado. Eles sempre vão ser semelhantes. Isso quer dizer que se você pegar o lado na frente do alfa e dividir por algum outro, sempre vai dar a mesma quantidade, sempre vai dar o mesmo valor, independente do tamanho do seu triângulo. Porque eles sempre vão ser proporcionais, eles vão manter essa proporção. As três razões trigonométricas que a gente observa são o seno, o cosseno, o seno, o cosseno e a tangente do ângulo, tanto do alfa quanto do beta. Vamos começar aqui calculando o do alfa. Ó. O seno de um ângulo é definido como a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa do triângulo. O cateto oposto ao alfa, nesse caso, é o cateto que está na frente, é o Bzinho. A hipotenusa vale Azinho. Já o cosseno é a razão entre o cateto adjacente, o cateto amigo, o cateto ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Bom, se a gente olhar para o alfa, quem está do lado do alfa é o C. Então, o C, que é o cateto adjacente, a hipotenusa continua sendo o A. A hipotenusa nunca muda, é sempre o maior lado. A tangente do alfa é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, em relação ao alfa. Em relação ao alfa, o cateto oposto é B e o cateto adjacente é C. Então, a tangente do alfa vai ser B sobre C. Beleza? Vamos anotar rapidinho aqui o seno e o cosseno do beta. Ó, o seno do beta, o cosseno do beta e a tangente do beta. Olha só. O seno do beta é o cateto oposto ao beta dividido pela hipotenusa do triângulo. Se a gente olhar pelo beta, quem vai estar oposto ao beta é o C. E a hipotenusa continua sendo A. Já o cateto adjacente ao beta, o cateto que está aqui ao lado, é o Bzinho, dividido pela hipotenusa que é A. E a tangente do beta é o cateto oposto ao beta C pelo cateto adjacente do beta B. Beleza? Ô, turma, essas formulinhas de cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, hipotenusa, esse tipo de coisa você precisa de ter muito bem decorado de trás para frente para trás, hein? E é muito importante que você sempre se lembre de levar em conta o ponto de vista, de que ângulo você está falando. Ah, e eu também queria te chamar a atenção para outra coisa. Você percebeu que, tipo, o cateto que é oposto ao alfa, o cateto oposto ao alfa acaba sendo o cateto adjacente do beta? E o cateto oposto ao beta acaba sendo o cateto adjacente do alfa? Olha só o que isso acarreta quando a gente olha para as continhas, ó. O seno de alfa deu B sobre A, que por acaso foi o mesmo valor do cosseno de beta. Olha lá. B sobre A também. E outro detalhe, né? O seno de um deu o cosseno do outro. E se você olhar aqui embaixo, ó, o seno do beta também deu igual ao cosseno do alfa. Olha lá. O seno do beta é igual ao cosseno do alfa. Isso sempre vai acontecer quando dois ângulos formarem um triângulo retângulo. Ou seja, quando eles forem complementares. Lembra que foi a primeira coisa que eu falei na aula? Olha só.
Uma observação hiper importante para a gente ganhar tempo lá na frente de trigonometria. Quando dois ângulos são complementares, como o alfa e o beta aqui, que formam esse triângulo retângulo, então necessariamente o seno de alfa vai ser igual ao cosseno do beta. O cosseno de alfa obrigatoriamente é igual ao seno do beta. E detalhe, se você reparar nas tangentes, ó, uma é B sobre C, a outra é C sobre B. A tangente de um deles é igual a outra tangente invertida. A tangente do alfa é o inverso da tangente do beta. E vice-versa. Essas três relações são relações elementares. Quando dois ângulos somados dão 90, o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro e a tangente de um é a outra invertida. Isso daqui é algo que, se você decorar, você vai passar na frente de um monte de gente, tá? E eu gostaria, claro, que antes de decorar você entendesse aí essas regrinhas, o porquê disso, tá bom? Mas é simples, é só você lembrar que tudo isso vem lá das razões trigonométricas do triângulo retângulo, beleza? Agora, galera, de todos os senos, cossenos e tangentes, que são valores tabelados, existem três que a gente tem que saber de cor, que são os senos, os cossenos e a tangente, que vão aparecer naquele meio quadrado e no meio triângulo equilátero, que a gente tinha falado agora há pouco, né? Então, ó, se você pegar aqui meio quadradinho, você vai lembrar que aqui no canto tinha um ângulo de 90, que era lado, lado, e aqui era lado, raiz de 2. Aqui está o 45. Então, se você pegar esse triângulo aqui, que vem de meio quadrado, se você usar seno, cosseno, tangente aí dentro, você consegue descobrir o valor tabelado do seno, do cosseno e da tangente do 45 graus. Certo? Bom, acho que eu não fiz no costume aqui, ó. A maioria dos professores costumam fazer o contrário. Deixa eu fazer aqui rapidinho, paciência. Para a gente achar a tabelinha aqui do seno, cosseno e tangente, se a gente jogar as formulinhas aqui nesse triângulo, a gente consegue já achar o seno, cosseno e a tangente do 45 graus. Agora, se você se lembrar que no meio triângulo equilátero, aqui aparece, aqui aparece um 90 graus, aqui tem um 60 escondido, aqui tem um 30 escondido. Então, a partir do triângulo equilátero, a gente consegue calcular o seno, cosseno e a tangente de 30 e de 60. Lembrando que aqui é o ladão, aqui é o ladinho, e aqui é o ladinho com a raiz de 3. Quando você usar aqui as formulinhas, seno por cosseno, por exemplo, para você calcular o seno de 45 graus. Para você calcular o seno de 45 graus, você vai ter que fazer o cateto oposto a 45, que é L, e dividir pela hipotenusa, que é L por raiz de 2. Faça as continhas e você vai chegar nos valores. Agora, essa tabela é um conjunto de valores que você precisa de saber de cor e salteado de trás para frente, de frente para trás. Por isso, tem uma regrinha clássica que a gente usa aqui para você decorar. Ó. Ah, detalhe, galera. O 30 e o 60 são ângulos complementares. Então, o seno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. E vice-versa. O 45 é o complementar de si mesmo. Então, o seno dele tem que ser igual ao cosseno de si próprio. Repara o que vai acontecer aqui, ó. Quando você for calcular o seno de 30, por exemplo, o seno de 30 vai ser o cateto oposto ao 30, que é L sobre 2, dividido por L. Dá meio. O seno de 30 é o cosseno de 60, porque eles são complementares, a soma deles dá 90. Quando você for fazendo isso para os outros, você vai descobrir que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de um é o seno do outro, né, já que são complementares. Raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60, que é meio. Agora, para você calcular a tangente, basta também você seguir dividindo o cateto oposto pelo adjacente. Aí você vai descobrir que a tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 vale 1, porque quando você faz lado dividido por lado, dá 1. E a tangente de 60 vai dar raiz de 3. Certo?
Aí, galera, você vai caçar aí na internet, tem um monte de gente cantando, um monte de gente te ensinando maneiras de você decorar essa tabelinha. Uma daquelas clássicas é você reparar nos valores ali em cima, ó. Vou até deixar a caneta um pouquinho mais espessa para eu poder destacar, ó. Olha só. Lá na linha do seno, começa sempre nessa ordem, 30, 45 e 60, e vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo dividido por 2. Olha lá, todo mundo vai dividido por 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Certo? Então, ó, um truque bem rápido para decorar essa tabelinha é decorar a tabelinha usando a famosa das musiquinhas de Natal, né? Aquela que a gente canta assim, se tudo funcionar. Aí, é a famosa, olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, pum, pum. Agora, gente, esses valores são tabelados, são importantíssimos. Você tem que olhar para o céu e enxergar essa tabela lá no céu, igual naquele meme da Nazaré. Tá ligado? Pois bem. Os exercícios nós vamos resolver daqui a pouquinho numa próxima aula. Até aqui, eu espero que você tenha compreendido, então, um monte de coisa. Os elementos do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, a relação dos ângulos internos de um triângulo retângulo que não são o ângulo de 90, somados tem que dar 90 graus, são complementares. As aplicações do teorema de Pitágoras para calcular a diagonal do quadrado e a altura do triângulo equilátero. E as três razões trigonométricas que vêm da semelhança de triângulos. O seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é adjacente pela hipotenusa. A tangente é oposto pelo adjacente. São valores tabelados. Então, se eu te der uma tabela de ângulos e te der o ângulo, você usa essas frações para montar uma regra de 3 e descobrir as medidas que você não conhece. Ok? Os valores desconhecidos você tem que saber de cor e salteado. Os valores dos ângulos notáveis, perdão. Você sempre tem que saber de cor e salteado, seno de 30, cosseno, tarará, principalmente quando a gente estiver resolvendo equações na próxima apostila. Beleza? Os exercícios você vê no vídeo 2 dessa aula. Até lá!